Boa noite, vamos para mais um pós-jogo. Hoje é o primeiro pós-jogo aí com derrota desde que a gente iniciou. Num domingo que era para ser um domingo alegre aí pra gente, domingo de Dia das Mães. Quero deixar meu feliz Dia das Mães para todas as mães que acompanham e para todas as mães dos que nos acompanham. É, um especial também para o Ferrarese, que foi uma mãe para o Vitor Roque hoje no lance do gol do Palmeiras. Mas é isso. Roberto, quais são seus destaques aí na nossa primeira derrota aí, depois de muito tempo? Fala pessoal, tranquilo? Pois é, cara. O destaque inicial primeiro, antes do destaque inicial, falar também, parabenizar todas as mães e desejar, né, tudo de melhor para elas, que são o exemplo de amor maior, né, que nós temos na face da Terra, que são as mães. Né? Parabéns a todas as mães e as mães dos que nos acompanham aí, de modo geral. O meu destaque vai para a questão de como o São Paulo consegue enfrentar o Palmeiras. Né? Mesmo não sendo brilhante, a gente consegue endurecer, né? E nós temos 3 jogos contra eles no ano, um empate, uma derrota roubado e uma derrota no último minuto do jogo. Né? É positivo? Não. Mas a gente tem que levar em consideração que os caras gastaram 500 milhões na janela de São Paulo nada. Né? E a gente vai debater e discutir sobre isso. E fora os gols que perdemos, né? Que a gente teve chance de ganhar e desperdiçamos 3 chances cara a cara. Sim, sim. A partida hoje eu gostei do posicionamento defensivo da equipe. Acho que o time estava muito bem postado, cedeu poucas chances, tanto é que até o momento do gol ali, as melhores oportunidades tinham sido nossa, né? O Palmeiras chegou a criar, teve o lance no começo do jogo com o Richard Rios, num buraco ali, na verdade, foi uma movimentação do Estevão que abriu um buraco e aí o Richard Rios conseguiu chegar, mas o Juan e o Wendel travaram bem ele ali, mas não chegou a ser uma chance clara. A melhor mesmo foi aquele chute do Estevão, que ele, né, costurou ali por dentro e bateu no contrapé ali do Rafael. Aquela sim foi uma grande chance de gol deles. E no mais a gente, né, acabou criando um pouquinho mais de chances claras, né? As mais importantes foram nossas. Se você pegar a chance do Ferreirinha que o Everton pegou, que pra mim a questão não foi nem o chute. Acho que o chute, ok, o Everton que defendeu, mas o André Silva tava entrando sozinho. Era só ele rolar a bola pro lado que o André Silva ia pegar praticamente sem goleiro. E depois na sequência teve o do Oscar. Esse, apesar de achar, por exemplo, se fosse o Luiz Fabiano, teria dado um tapinha pra linha de fundo e mesmo sem ângulo ia conseguir fazer, mas, né, não dá pra cobrar isso dos caras, os caras é meia, mas ele tentou também dar a cavadinha, o Everton, que foi muito bem, e no lance do Luciano, que ali foi vacilo total, cara. Você não pode, finalzinho de jogo, perder o domínio. Foi o que até a gente estava conversando, né? Ali era lance para finalizar direto. Não importa. Vem, pega de primeira, já gira batendo. Mas, se você não tem confiança, então garanta que você vai dominar. Você não pode deixar uma bola dessa escapar o domínio, cara. Não pode. É clássico, é um jogo decisivo. E aí, na sequência, o Ferrarese foi meio mole ali na disputa com o Vitor Roque. Foi muito bem no primeiro lance, o Ferrarese com o Juan. Mas aí na sequência dele foi meio mole. O Vitor Roque roubou, botou no meio. O Felipe Anderson chutou. O Rafael defendeu. Na sobra, o Vitor Roque marca. É complicado, tá difícil até debater na internet, né, conversar, porque tá uma guerra entre quem defende o trabalho do Zubeldia e quem é contra o Zubeldia até a morte. Eu sou um cara que, né, já falei aqui várias vezes que sempre fui muito crítico, pedi inclusive a cabeça do Zubeldia, porém, nesse momento, eu não vejo esse caos todo. Eu acho que a derrota hoje liga o sinal de alerta, porque a gente está aí, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas
pelo desempenho que o time vem, que eu notei nos últimos jogos, eu não acho tão ruim, né? Tem gente falando, mas os times são fracos e tal, mas, a meu ver, eu acho que, assim, dentro da proposta de jogo do Zubeldia, que é essa, aí você pode reclamar. Eu não gosto dessa proposta de jogo, eu não quero. Mas ele vem executando bem a proposta dele de jogo. A questão é o que a gente sempre debateu. Para jogar dessa forma, você precisa ser letal. Porque não é um time que vai criar muitas oportunidades, não é um time que vai ter um volume de jogo, é um time que vai ser aguerrido, forte na marcação, mas que nas poucas chances que cria, ele tem que ser letal. E o próprio Palmeiras é assim. É que assim, não dá para comparar porque a diferença técnica, por exemplo, os caras fizeram substituição, tudo bem. O nosso time entrou Pablo Maia, entrou Oscar, né? Entrou Luciano. Só que, cara, o time deles entrou Vitor Roque, Anderson, o Maurício, Felipe, entrou o Felipe Anderson. Então, assim, cara, e aí os caras tudo descansado, o São Paulo já com o time desgastado, porque tá vindo de grande sequência, eles, né, tem um elenco maior, consegue rodar melhor o elenco, então fisicamente estavam superiores. E é isso, cara. É ruim, não queria a vitória, achava que pelo menos o empate hoje era um resultado bom, até pela sequência dos 2 jogos em casa que a gente vai ter agora pelo Brasileiro. É ruim a derrota, mas também não é esse desespero todo, vai lutar pelo rebaixamento, acho que longe disso. O que você acha? exatamente. O que eu vejo que nós até comentamos no pré-jogo, né? Essa questão da predominância da opinião da galera. A galera não sabe, não está sabendo, na verdade, debater, né? O debate ele é saudável. Só que o que está acontecendo é justamente isso que você falou. Tem a galera que defende o rebeldia e tem a galera que só sabe criticar. E não entram em consenso, não entram no. Não é nem acordo, nada, mas admitir, falar assim: olha, o plano de jogo dele funcionou, né? Por mais que você seja crítico ao cara, você tem que falar. O plano do Zubeldia, o que ele pensou para o jogo, aconteceu. Né? O Palmeiras, em momento algum, foi assim que você fez assim, né? Não teve um lance. Em 90 minutos não teve um lance assim, a não ser aquele que você citou, né? E teve um lance também que deram espaço acho que pro Richard Rios mesmo, ou para um outro jogador do meio lá, o Paulinho, que ele chutou e o Rafael, foi a primeira defesa do Rafael no jogo, inclusive, que o Rafael defendeu, né? E assim, eu vejo que o plano do Rebeldia foi bem executado, né? E, e teve o resultado esperado. O time só precisa ser letal, como a gente vem falando há tempos aqui no canal. Achou chance, tem que fazer, cara. Porque tem que marcar. Nós tivemos 3 chances no jogo, 3 chances claras. As nossas chances foram mais claras do que as dos caras. Né? Qual a diferença? A única que eles tiveram, eles guardaram. Né? E não posso deixar de comentar assim. Eu até achei que não estava impedido, só que é incrível como a arbitragem tem boa vontade para com o Palmeiras. Né? É algo assim estarrecedor. Né? A gente vê que o VAR, normalmente no Brasil, quando é lance ajustado, assim como foi o gol, demora uns 5 minutos para. Cara, em menos de 20 segundos, os caras decidiram, foi lá, traçou a linha, pronto, gol. Eu falei, não impedimento? Como assim? Os caras nem terminaram de traçar a linha, já deram não impedimento. Se fosse ao contrário, seria a mesma coisa? Eu tenho certeza que não. São Paulo, como sempre, tem bastidor, e aí acontece o que acontece, né? Time, campeonato, se ganha e se perde, também não é só no campo, não. Né? Eu acompanho futebol há algum tempo e esses detalhezinhos assim definem campeonato. Se a gente analisar o jogo todinho, não teve um lance assim que você fala, foi um lance primordial que decidiu o jogo. Mas só que existe um detalhe que a galera esquece. Eu já pitei jogo, eu sei. Eu já fui árbitro. Né? Então, o que acontece? Você vai faltinhas aqui, ó. Você pode ver, ele não dava falta para São Paulo de jeito nenhum. Ele não dava. Mas qualquer coisa, o cara encostava no Palmeiras, ele dava. É isso aqui. Futebol é isso. O árbitro caseiro ele faz isso. Ele tem qualquer jogadinha, ele falta para coisa. Não dá para o outro. O que vai fazendo? Vai deixando nervoso
E né, o cara vai perdendo a coisa, o psicológico do adversário. E isso, o árbitro de hoje, ele fez direitinho. Né? Ele fez o papel direitinho. Árbitro totalmente caseiro, tendencioso, arbitragem tendenciosa, né? Não que interferiu no resultado, não interferiu no resultado. Né? Sim. Mas isso tem acontecido nos jogos contra o Palmeiras frequentemente. Todos os jogos são a mesma coisa. Né? E a gente tem que levar em consideração o seguinte: o Palmeiras gastou 500 milhões nessa janela. 500 pilas, certo? Nessa janela. O São Paulo não gastou nada. Nós fizemos 3 jogos com os caras na casa deles, né? 2 no Allianz, 1 na Arena Barueri. No Allianz, nós empatamos o primeiro, também jogando bem, teve a chance também de ganhar o jogo, não fez também com o próprio Luciano, né? Você deve lembrar. E nós tivemos o jogo da semifinal, que foi roubado, né? Gol Sim. roubado do pênalti lá, que a própria federação assumiu. E nós tivemos esse terceiro na Aliança, que também tivemos a chance de ganhar 3 vezes, tivemos a chance de marcar o gol e não marcamos. E tomamos um gol aos 90 e tantos do segundo tempo. Né? Então, não é terra arrasada, galera. A gente tem que pensar. Eu vejo um futuro brilhante, assim, brilhante não, mas eu vejo uma boa perspectiva para o São Paulo na temporada, porque nós enfrentamos um time que gastou 500 milhões, nós não gastamos nada. Né? Como você citou, Mauro, o ataque dos caras, pô, simplesmente, de um lado, Estevam, Vitor Roque, Estevam Paulinho. e Paulinho. Aí sai Estevam, entra Rafael Veiga. Sai Paulinho, entra Vitor Roque. Cara, tudo cara que custou mais de 100 milhões, cara. Entendeu? Um custou 200 milhões, não tenho certeza se foi o Paulinho ou se foi o Vitor Roque. Então, Sim. assim, a gente tem quais foram as contratações de São Paulo? Oscar, que veio de graça, né? Quando eu falo de graça, é direito federativo, galera. Tá? A gente sabe que no futebol nada é de graça, mas que não pagou o direito federativo, que não pagou o antigo passe para trazer o jogador, diferente do Palmeiras, que pagou do Paulinho, pagou do Vitor Roque, né? Então, pagou do Felipe Anderson. Só que o Felipe Anderson parece que tinha 6 meses, fizeram um acordo, mas pagou, né? Então, assim, e o São Paulo não. O São Paulo está aí com o que tem, né? A gente não tem um elenco ruim, só que não dá para comparar, né? Paulo a Paulo não dá para comparar. A gente não tem um lateral direito, né? A gente não tem um lateral direito. Os caras têm 3, né? Então a gente, mas enfim, e a gente briga com os caras. Os caras se incomodam contra a gente. Tanto é que o Everton fez uma provocaçãozinha lá no final do jogo, não sei se você percebeu, com o André, e isso que eu vejo assim, eu sou da época que futebol é provocação, futebol é coisa, não tem esse negócio de mimimi comigo, né? Eu acho legal, eu acho que futebol é isso, é provocação, no próximo jogo o cara vai lá e provoca tal, quem ganha tem que zoar mesmo. Sim. Só que tem uma coisa do lado bom. Qual é o lado bom aí? Eu vejo o copo sempre meio cheio. O André Silva se incomodou, assim como outros jogadores do São Paulo. Antigamente não, os caras tiravam sarro na cara da gente e os caras saíam parecendo que não aconteceu nada. E isso faz com que a gente se sinta representado em campo. Né? Então, eu estou gostando da postura dos jogadores, estou gostando da postura da comissão técnica, justamente por isso. Representa o torcedor em campo. Né? Não sei se você concorda comigo, mas eu tenho visto isso. Né? Parece coisa boba, que você fala assim que nada, o cara quis aparecer. Não. Antigamente os caras tiravam um sarro na nossa cara e os caras saíam dando risada. Na época do King Naldo, que meu Deus do céu. Na época do Reinaldo. Né? Então, os caras ganhavam da gente, os caras saíam dando risada no Morumbi, no próprio Morumbi. Aí a gente está do lado de fora, jogando fora. Então, eu tenho boas perspectivas. E já já a gente fala do jogo de quarta-feira. Não, com certeza. Eu acho que, assim, na verdade, nos últimos anos, acho que desde 2020 para cá, o time mudou um pouquinho esse perfil. De, 20, não, é porque assim, é que em 2020 mudou o aproveitamento. A partir de 2020 a gente mudou o aproveitamento, a gente conseguiu, né, melhores resultados. Mas né, a gente não tem o que reclamar em relação à vontade. O São Paulo, quando se mobiliza, ele dá trabalho mesmo. Então, por isso que em jogo grande o São Paulo tende a responder. O que me preocupa, que é isso daí, são dados do Zubeldia, né?
que ele tem um aproveitamento bem ruim em clássicos e contra os times do G6, né? Ele não tende. Isso, e assim, uma coisa que eu já falei, acho que em 2016, se eu não me engano, o Palmeiras foi campeão brasileiro sem vencer, eu acho que nenhuma partida do G6, dos primeiros colocados. Porém, ele fazia o dever dele contra os times mais fracos. Então ele correspondia, ele ganhava os jogos que ele tinha que ganhar, que dava gordura ali para ele perder aqueles confrontos contra os times mais fortes. Pela proposta do Zubeldia, foi o que eu falei, lógico, a gente, como torcedor são paulino, o São Paulo é grande, a gente não pode se contentar com empate, com derrota, nada disso, a gente sabe disso. Só que, por outro lado, a gente tem que entender a situação do clube. Por mais que eu entendo que sim, a gente tem um elenco bom, para mim é um elenco ali G6 ali do futebol brasileiro, hein? Tá entre os 6 melhores elencos, a gente tem peças e tudo mais, apesar de eu concordar com isso, mas a gente é um time que tá quebrado, é um time que não consegue se reforçar, o que salva a gente é a base em muitas vezes, como agora tá salvando. Então, assim, só que os garotos, eles vão oscilar. Eu, né, já critiquei, eu já falei que eu não gosto do Cedric, da dobradinha do Cedric. Eu preferiria o Lucas Ferreira desde o início. Mas eu também entendo que tem a parte física, os garotos, né, sentem um pouco a parte física, principalmente esses jogos que são mais pegados. Então talvez você iniciar com o Lucas Ferreira, quando chegasse ali antes da metade do segundo tempo, ele já ia estar esgotado, e aí você ia ter que fazer a substituição. Só que aí eu prefiro eu ter o Cedric e colocar o Lucas Ferreira aí de repente para tentar mudar o jogo, do que eu ter o Lucas Ferreira e ter que tirar ele para colocar o Cedric precisando mudar o jogo. Então, assim, são escolhas que eu até entendo. Eu particularmente não gosto, mas eu acabei pensando do outro lado, tentando imaginar o que o Zubeldia estava pensando nas escolhas dele. Então, assim, apesar, né, de toda essa preocupação, eu não acho mesmo que o São Paulo periga, que vai lutar contra o rebaixamento. Eu acho que o time vai embalar ainda no Campeonato Brasileiro, assim como está embalado na Copa Libertadores. As 2 próximas rodadas serão fundamentais para isso. Agora eu falo, eu sei que a gente está disputando ali para ficar com a melhor campanha geral da Libertadores, mas eu acho que agora a gente precisa mudar um pouquinho a chave. Eu acho que a gente, como a gente já está classificado, já está na próxima fase da Libertadores, eu acho que a gente agora tem que começar a administrar só na Libertadores e dar uma focada agora no Campeonato Brasileiro, porque a gente precisa pontuar para poder desafogar. Então são 2 jogos em casa contra o Grêmio, que não tá lá essas coisas, apesar que melhorou bastante com a chegada do Mano. E o Mirassol, que é estreante na Série A, então a gente que só venceu 2 jogos, né? Ontem contra o Corinthians e eu acho que contra o Bragantino, alguma coisa assim. O Grêmio. Contra o Grêmio, não lembro agora, não lembro os jogos. Mas assim, ele só venceu 2 partidas no Campeonato Brasileiro, então a gente tem obrigação de. Tudo bem que venceu mais que a gente, né? Mas a gente tem obrigação de vencer essas partidas. E é isso, cara. Eu acho que, né, quem tá desesperado à toa, né? E o futebol vai ser esse. Não adianta querer exigir que o Zubeldia jogue pra frente, que o Zubeldia jogue bonito, que envolva o adversário. O jogo do Zubeldia é fechar a casinha, tentar explorar o contra-ataque e um jogo físico. Eu prefiro que o time jogue pra frente, mas eu entendo. E assim, e hoje também, agora eu falo, vai tirar o Zubeldia, você vai por quem? Vai, né, quem é esse cara que vai trazer? É do Dorival, então, mas Dorival já tá no Corinthians, Fernando Diniz já tá no Vasco, então assim, você não você não tem treinador agora à disposição que assim, que seja unânime. Então vamos lá,
esperar agora, vai ter a pausa depois para o Super Mundial. Em parênteses, tem. O Ancelotti vai. As pessoas esquecem que o São Paulo não tem dinheiro, cara. Não, exatamente. Hoje, infelizmente, não tem. Um que eu gostaria muito de ver agora era o Jardine. Eu acho que ele, né, evoluiu desde aquela primeira passagem, ele né, é um treinador muito melhor. E eu acho que. Agora não. Quando no final da temporada, se os Ubedi não renovar. Não, exatamente. Eu acho que assim, eu acho que agora é segurar o Zubeldia até o final do ano. Só porque às vezes a gente fala e as pessoas interpretam que já está pedindo a cabeça do técnico, entendeu? Por isso que eu não, exatamente, não é isso. Na verdade, eu acho que agora é segurar o contrato do Zubeldia até o final do ano. É segurar o contrato dele até o final do ano. Eu acho que a gente consegue ser competitivo. Eu acho que dá para beliscar uma das Copas. E o Campeonato Brasileiro fazer um campeonato seguro. Ponto. Chegou o final do ano, aí sim, aí é o momento de sentar, avaliar, e aí dependendo de conforme for o desenrolar da temporada, pensar num outro nome. Aí a gente pode discutir André Jardine, o próprio Alan Barcelos, de repente subir ele, dar uma oportunidade no Campeonato Paulista. É uma possibilidade, pelo menos no Campeonato Paulista. O pessoal tá falando de Belete, pelo amor de Deus. Belete não deu certo na nossa base, mas assim, isso daí é notícia plantada que a galera solta só pra. Mas é isso, eu acho que a tendência é essa. Eu acho que a gente brigar pelas Copas e fazer um Campeonato Brasileiro decente. Ponto. Ô Mauro, você falou aí da questão da dobra, né, do Cedric com o Ferrarese. Eu compreendo. Se você analisar, nós falamos no pré-jogo sobre a questão da ofensividade e da força física do Piquerez, né? Se você analisar, no primeiro tempo, não teve uma jogada sequer do Piquerez, justamente por causa dessa dobradinha. Já no segundo tempo, o Piquerez já apareceu muito mais, porque o Lucas Ferreira não tem a força física que o Cedric tem, a experiência, tudo. Inclusive, ele perdeu umas 3 bolas ali, justamente pela inexperiência, né? Sabe, o time mesmo. Isso ele vai adquirir com o tempo, né? E aproveitando para pontuar aqui a questão do Matheus Alves, né? Que eu vi uma galera criticando, que não sei o quê. Galera, base é isso. O cara vai oscilar. Ele foi bem pra caramba contra o Santos, né? Foi eleito até o melhor, o craque do jogo. Hoje já foi apagado. É normal, oscilação de jogador de base é normal, né? A gente vê, por exemplo, eu vi hoje os caras enchendo a bola do Estevam, que não sei o que é diferente, que não sei o que não sei o que. Quem assistiu o jogo do Barcelona hoje viu que quem realmente é diferente é aquele Yamal. Aquele é diferente. O Estevam é um muito bom jogador. Não estou desmerecendo o Estevam. Ele é muito bom jogador. Agora, ele não é nenhum craque ainda. Assim como o Endrick, na minha opinião, também não é nenhum craque ainda. O Endrick é diferente, ele é decisivo. O Endrick, ele tem estrela, ele tem coisa. Jogador assim é diferente por causa disso. Agora, craque, nem ele e nem o Estevam são craques, né? Eles são bons jogadores. Qual é a diferença, na minha concepção, do Estevam para o Endrick? É que um é decisivo e o Estevam não. O Estevam passou 2 anos no Palmeiras aí, cara, não fez um gol em clássico, né? Sim. Então, aí a gente vê. Vamos falar um pouquinho comentar das participações individuais dos jogadores? Pra gente fazer um comentário. A gente joga nota lá, a gente tira uma média, mas aí a gente vai falando lá. O Rafael, pra mim, foi muito bem. Ele fez uma defesa num chute do Paulinho. No lance do gol, ele fez uma baita de uma defesa. E aí no rebote o Vitor Roque acabou marcando. Então, assim, mais uma partida segura. Acho que o Rafael é o goleiro mais seguro que a gente tem desde o Rogério Ceni. E assim, muita gente, né,
pega. Eu acho que ele não tem grife, então pouco se fala dele, né? Tanto é que quando ele foi convocado pelo Dorival, muita gente criticou. Mas assim, eu acho que ele não deve nada para o Everton. É, para mim é superior ao Hugo do Corinthians. Você pode até falar que Muito mais. O Hugo é novo, tem potencial para evoluir. Mas hoje, Isso. hoje o Rafael é muito mais seguro. O Hugo, ele tem aqueles jogos brilhantes dele, mas também falha muito. Sai catando borboleta. Exatamente. Então, assim, então eu gosto muito do Rafael. Aí é aquela partida segura de sempre. Quando foi exigido, ele correspondeu uma nota 7 aí para ele. Concordo, nota 7. Perfeito. O Ferrarese na lateral direita. Foi É, bem até o lance do gol. E o lance do gol é capital, né, cara? Eu acho que por isso que eu dou nota 5 para ele. Porque no lance do gol, ele foi muito mole. Ele foi mole demais. Se ele vai no corpo do Vitor Roque, pronto. É aquilo que nós falamos, inclusive anteriormente nossos comentários, que o jogador tem que ir no corpo, o zagueiro tem que ir no corpo do cara, né? E não sei ele se foi, não foi. não sei se foi trauma, com medo de aparecer mais um pênalti, Pode ser. mas Pode não, mas tem um pouco disso, né? Às vezes é a cabeça do jogador. Tem medo de que o juiz marque o pênalti ali, né? A gente não sabe. naquela hora, inclusive naquela hora que acho que foi o Alan Franco, foi o Juan, que disputou com o Gustavo Gomes, que o Gustavo Gomes jogou o corpo no Juan para ele bater no coisa. Eu achei que o árbitro, que o VAR ia chamar. Eu falei assim, quer ver que vão chamar? Mas a minha nota, eu vou dar um 4 pro Ferrarese, porque assim, ele teve a falha no gol, só que e ele também errou uns passes ali, uns cortes que ele Errou. cortou. Eu achei que hoje foi uma partida um pouquinho abaixo dele, embora foi o que eu falei, eu achei o sistema defensivo nosso muito bom hoje, acho que todo mundo jogou bem, mas eu acho que ele tava um pouquinho abaixo hoje, e esse um pouquinho abaixo depois acabou resultando no gol do Palmeiras. Juan. Juan, pra mim, o nosso melhor zagueiro hoje em campo. Fez uma partida melhor até que o Alan Franco. Vem se destacando, vem calando a boca de muita gente, inclusive da minha, e vem fazendo repensar a questão da contratação dele. Não sei se seria tão ruim, até por ele ser um jogador jovem ainda, 25 anos. Então acredito que, assim, ele vem calando a boca e correspondendo para mim uma nota 7 também, igual o Rafael. Também acho, também acho. O melhor jogador do São Paulo em campo, da defesa, né? Eu acho que foi ele. E foi muito bem, também tem surpreendido e calado minha boca. Tomara que continue calando minha boca. Com certeza. Alan Franco, mais uma partida segura, né? Se não foi brilhante como já foi em outros momentos, mas sempre muito seguro, fazendo bem a cobertura ali do lado esquerdo. Então, às vezes o Estevão conseguia passar ali do lateral, seja do Wendel, seja do Enzo Dias, mas na sequência ali o Alan Franco conseguia chegar e fazer bem a cobertura. Então, seria uma nota 6 para ele, Isso. Também né? acho. Eu daria 6,5. Eu acho que ele foi bem, né? É, sistema defensivo não foi mal, não. O Wendel hoje me surpreendeu também, foi bem, deu azar na contusão. Já vou adiantar meu coisa. 6,5 para o Wendel. Eu acho que ele foi bem melhor hoje, né, do que tem sido. Assim, espero que a contusão não seja nada grave e que ele continue rendendo. Que potencial ele tem. Sim, então, o Wendel, cara, eu ainda tô, assim, eu acredito nele, eu acredito que ele vai evoluir, mas eu ainda fico com um pouquinho o pé atrás, aquela questão de intensidade dele, mas hoje eu achei que no comecinho ali ele tava um pouquinho afobado, e aí eu acredito que seja um pouco por conta dessa questão, o jogador ele quer render, ele quer convencer e acaba sendo afobado, então logo no primeiro lance, a gente quase fez né, já teve a bola lançada pro Ferreirinha, aí o Palmeiras, aí o Ferreirinha cruzou, o Palmeiras tirou, na hora que o Palmeiras foi sair jogando, o Wendel foi babando, não sei se foi no Alan ou no Estevão, mas o Wendel foi babando assim, passou seco, e aí abriu a avenida ali pro lançamento do Palmeiras logo no começo do jogo, que aí teve aquela pressão dos escanteios, e numa outra saída de bola,
ele também foi sair jogando, aí ele tocou, que inclusive o lance do Richard Rios. Uhum. Que ele pega, ele toca a bola ele toca mal, a bola cai no pé do jogador do Palmeiras, o Marcos Antônio ganha, só que na sequência já tinha outro na cobertura, aí rouba e sai o lance do Richard Rios. Aí por conta disso eu vou dar um 5 para ele. Porque eu achei que ele tava um pouquinho afobado e por conta desses lances. Enzo Dias, é, é, cara, como ele caiu como uma luva a nossa camisa pra ele, assim, ele, né, parece que joga no São Paulo há anos. Pra mim, nota 7 também, muito bem defensivamente, ofensivamente tem as limitações dele, mas também não compromete. Então, pra mim, nota 7 pro Enzo Dias. Exato. Eu acho que é 6,5 vou dar para o Dias, porque para mim o melhor jogador da defesa foi o Juan, né? Mas mais por isso, pela nota que eu dei no Juan, para ter coerência, mas ele foi muito bem, que jogador. Nossa, que. E aí a gente entra na volância, né? Aí Exatamente. na volância tem o Alisson, que para mim está muito abaixo pela questão física, né? Então eu vou dar 5,5 para o Alisson, porque eu acho que ele está muito desgastado, né? E o Marcos Antônio até que deu uma dinâmicazinha, me surpreendeu também, 6. Sim, eu concordo com as notas. Eu acho que o Alisson fisicamente ele tá esgotado e me preocupa, porque eu tenho medo de aparecer uma contusão por conta disso. Ele errou uma saída de bola ali que ele não costuma errar, que ele dormiu, entregou a bola no pé do jogador do Palmeiras. Então, assim, também concordo. Então, 5,5 para ele, Marcos Antônio 6. Porque foi melhor que ele, né? Deu um pouquinho mais de dinâmica. Me surpreendeu na parte de marcação, que eu achei que a gente ia ficar um pouquinho exposto, que, né, foi uma coisa que eu alertei lá no pré-jogo. Mas foi muito bem, surpreendeu positivamente. Aí lá do lado E direito. Oi? aí o Oscar entrou no lugar, você vai deixar o Oscar por último? Ah, não, é que o Oscar entrou no Porque lugar do Matheus Alves. tá Foi o certo, Pablo mas Maia. Pablo Maia, desculpa. Pablo Maia. Que, que jogador, meu Deus, cara, depois de quase um ano sem jogar, cara, como eu admiro esse cara, como eu admiro. Eu sou fã desse jogador, cara que não para, que vai pra lá e marca aqui, marca lá e tal. Pra mim, nota 6,5, porque o cara é um leão. A contusão que ele teve, né, cara, e voltar assim, nossa. Exato. Não, surpreendeu. Porque ele ficou, né? Ficou quase um ano parado, aí voltou, jogou um mês, se machucou. A expectativa era de 6 meses para voltar, voltou em 2. Cara, assim, esse cara diferencial e como é bom ter ele de volta, né? Graças a Deus. Agora na parte que começar a funilar, mata-mata, a gente vai ter nossa dupla Pablo Maia e Alisson aí de volta. Oi. E concordo também com a nota, 6,5. Acho que é por aí mesmo. E só agradecer por ter ele de volta agora, dominando aí o nosso meio-campo, a nossa volância. Vamos agora para as posições de frente. Matheus Alves, eu acho que ele foi prejudicado. Eu comentei no grupo nosso quando a gente estava conversando. Porque ele ficou meio isolado ali. Então, toda vez que ele pegava a bola, ele não tinha opção de passe. Então, acho que isso prejudicou a atuação dele. Porque ele, né, ele pegava a bola ali, ele não tinha muita opção do que fazer, tinha que carregar sozinho. E ele não é o cara também para sair driblando 3-4. Ele tem o drible curto ali, mas não dá para você esperar que ele pegue, dê uma arrancada, dribla todo mundo e faz o gol. Então, acho que ele foi prejudicado pela postura do time. Para mim o que prejudicou foi a saída de bola nossa. A gente tava com aqueles chutões para frente, então quando a bola parava com os nossos jogadores ali, não dava tempo da linha subir. Então o trio ali ficou muito isolado. Matheus Alves, o André Silva e o Ferreirinha. Então sempre que eles pegavam ali, eles estavam isolados e não tinham o que fazer. Então eu dou uma nota 4 para ele, mas né, com essa observação que não foi ele. Eu acho que foi a proposta de jogo hoje que acabou prejudicando o futebol dele. Eu vou para nota 5, eu também concordo com a sua análise, mas justamente por isso, né?
de ser prejudicado, eu vou com nota 5. Para ser coerente com os outros também. Não, verdade, verdade. Eu dei nota 4 pro Ferrarese, é 5 pra ele, com certeza. Também eu vou mudar minha nota. Ferreirinha, né? Válvula de escape, né? Nossa, sempre. Mas hoje também Ele também, abaixo. né, cara? Mas ele, hoje foi abaixo, mas ele, como ele melhorou, né? Sim. Inclusive fisicamente. e- Melhorou tecnicamente, fisicamente, que continue evoluindo, porque ex- confiança. Porque o cara, eu lembro que ele pegava na bola, chegava na raiva. Quando a bola chegava no Ferreirinha no início do ano, eu falava, a jogada morreu. Eu já sabia que a jogada ia morrer. E não, e agora ele está dando prosseguimento à jogada, né? Está finalizando, está passando, então está combatendo lá atrás. Eu estou gostando muito do Ferreirinha, então está me surpreendendo. sim. Não, eu tô gostando, né, do Ferreirinha, lógico. É que assim, eu acho que ele ainda, umas tomadas de decisão dele ali, ele acaba pecando bem. Então, teve o lance do gol, que eu acho que era só rolar pro André Silva, e teve uns dois lances ali que eu acho que ele acaba forçando muito drible. Às vezes dava para ele soltar um toque antes, dava para ele soltar a bola, e ele acaba querendo driblar mais um e aí a jogada acaba, né, não dando certo. Então, mas assim, fez uma partida ok, não fez uma partida ruim. Vou dar um 6 para ele hoje. Idem, idem, concordo com você. Ele precisa melhorar essa questão de tomar de decisão, né? Mas ele tem melhorado muito, exatamente. Teve uns dois lances ali e em vez dele toca para receber na frente, alguma, né? Aí ele quer driblar e tal, mas ele vai estar melhorando. Tomara que evolua. Com certeza. André Silva, eu acho que esse a gente vai discordar um pouco pelo comentário que você fez durante o jogo, tá? Vamos lá, André Silva, o que que você achou dele? Eu, como eu comentei lá durante o jogo, eu achei que por baixo, quando a bola vinha no chão, até que saía alguma coisa. Mas como ele é fraco, né, ou foi, vou colocar assim, como ele foi mal hoje na bola, quando vinha bola por cima. Ele não ganhava uma bola de cabeça, cara. Ele não conseguia ganhar uma sequer. Né? O Gustavo Gomes engoliu ele. Toda a bola, o Gustavo Gomes pulava por cima dele e ele nem. Tem umas três faltas, confesso que eu achei umas três faltas dos zagueiros nele e que o juiz não deu, né, para variar. Mas, assim, eu achei que ele foi muito mal nessa questão. Quando a bola vem, ele para fazer né, A a casquinha. casquinha lá, para a segunda bola e tal, ele foi muito mal nisso aí. Então, por isso, minha nota para ele é 5,5. Eu concordo, acho que ele, não lembro dele ter vencido uma de cabeça, uma por cima hoje, eu não me recordo. Mas eu acho que mas eu acho que essa nem é a jogada dele, cara, nem é a característica dele. Eu sei que a gente tem essa jogada, ele dá a casquinha, tudo, mas o forte mesmo dele é com a bola no pé. Que aí teve uns dois lances ali. A bola lançada pro Ferreirinha no começo do jogo foi jogada dele. Teve um lance no segundo tempo também que a bola veio, ela vem meia altura. Ele pega, mas ele dá o toque com a parte de fora do pé, assim, ó, de primeira, já abrindo a jogada. Então, ele tem esse pivô por baixo muito bom e ele solta a bola rápido. O Caleri é um. Ele segura mais. O Caleri pega, prende, segura o zagueiro e trabalha. Ele não, ele é daquele toque de primeira. Então, acho que dentro das características dele, eu até gostei. Eu acho que faltou. Só que aí o jogo hoje exigia o contrário, exigia aquela briga por cima, né? Um jogador que prendesse mais a bola, segurasse a bola, até porque a gente estava saindo muito nessa bola longa, então a gente precisava que ele prendesse a bola e não toque de primeira, porque se ele tocava de primeira, você não tinha opção. Porque as linhas ainda não tinham subido. Então concordo também, eu acho que vai um 5,5 para ele. E aí vamos para os dois que entraram, né? Os outros dois, né, que entraram, Oscar e Luciano. Oscar, vou dar uma nota 6,5, porque assim, eu achei que ele voltou melhor que o Lucas quando voltou de contusão, né? Perdeu o gol, mas deixou o Luciano na cara do gol, distribuiu bem o jogo, então eu dou uma 6,5 para ele. Eu concordo com você, 6,5 também.
e eu vi uns comentários nos grupos, a galera falando, Oscar entrou hoje, não sei o quê, Oscar jogou hoje, não sei o quê. Pô, o papel dele não é ficar correndo atrás de coisas. O papel dele é deixar o jogador na cara do gol, e isso ele fez. E finalizou o gol, apesar de as galera consideram, eu considero como um gol perdido, né? Como a gente já comentou e tal, mas ele tem tudo a evoluir. Eu não vou me desesperar agora, como a galera está desesperada aí. 6,5, concordo com você. E o Luciano, cara, vai pro 5 porque não pode perder aquele lance, cara. Não dá, É, não pode perder aquele lance. Ele nem entrou mal, acho que ele entrou até bem, né? Dinâmico, se movimentando, participou de algumas jogadas ali, mas fica marcado o é, lance que você perde, né? Se você não repõe isso. E ele não repôs, então, cara, 4,5. Nem 5, acho que quatro eu, e meio. isso aí é a mesma coisa do lance do Ferrarese, na minha opinião. Né? Tem o mesmo peso aí. Obviamente que seria 0-0 se não fosse o gol, mas era a vitória, né? Então eu vou 5 pro Luciano, porque ele surpreendentemente ele entrou melhor do que tem entrado nos últimos jogos, né? E ele conseguiu fazer até umas jogadinhas ali e tal, só que o lance primordial era só bater de primeira, de direita, cara. Do jeito que veio, de bico ali, ele faz o gol. Ele vai querer dominar, aí não dá, né, velho? Então, por isso, minha nota 5. Perfeito. Então foi isso. O Zubeldia. Zubeldia. Não, tem o Lucas Ferreira. Ah, verdade. Desculpa, gente. Eu tinha esquecido o Lucas Ferreira. Na média ali 6. Não comprometeu, mas também não fez nada. Eu, Nada. pode Pode. falar. Não, então, ele. Então, na minha coisa, desculpa, na minha concepção, eu acho que aquela questão de oscilar, né? E como eu falei, como é da base, eu preservo, né? Mas ele não entrou bem no jogo, né? Não ganhou nenhum duelo e tal, então nota 5 para mim. Não, perfeito. Mas é isso mesmo. Nem comprometeu, mas também não conseguiu agregar muito. E mais normal também. Não é uma crítica a ele. É garoto, vai oscilar. 5,5, Perfeito, 5,5. perfeito. E o Luiz Zubeldia. Nota 7, eu acho que a estratégia dele foi muito boa, as mudanças foram boas, as mudanças né, trouxe o time para frente, né? A estratégia dele foi correta e eu acho que infelizmente perdeu e por perder a nota vem para 7. Se tivesse ganho, tivesse feito, os jogadores tivessem feito, a nota dele seria 9, porque a estratégia dele, na minha concepção, foi perfeita. Né? Ele começou de um jeito mais seguro para segurar o Palmeiras e aí depois ele foi para o embate. E quando foi para o embate, a gente conseguiu, né? 3 jogadas lá que jogada bonita, aquela lá que o Ferreirinha deixou os caras na cara do gol, né, velho? E assim, aí, inclusive, a outra jogada também que sobrou pro André Silva, né, que sobrou lá dentro da área, então, a estratégia dele foi perfeita, então por isso que eu nota 7 pelo resultado. Se não, seria 9, na minha concepção. Eu acho que a estratégia dele foi perfeita hoje. Eu vou de 6, porque assim, eu daria 9 se tivesse vencido, 7 se tivesse empatado, mas aí como perdeu, aí vai ficar com 6. Mas eu também acho, a escalação achei que foi dentro do esperado, até o que a gente estava já conversando no pré-jogo. Não critico, tenho minhas preferências, mas eu entendi a estratégia dele. E eu achei também que ele substituiu bem. Eu achei que ele fez as mexidas que tinha que fazer, que era um outro ponto que eu criticava bastante, que eu falava que ele não tinha leitura de jogo, que às vezes ele mexia muito mal, e agora não, ele tá mexendo bem e tá tendo coerência. Agora eu tô conseguindo enxergar coerência nas decisões dele. Então, eu posso até não concordar, mas eu consigo entender
qual que é a intenção dele com as escolhas. E aí isso para mim já é um ponto positivo, porque é ruim quando você não consegue nem entender o que ele tá tentando fazer com aquilo. E agora você consegue ver e consegue ver coerência. Mais uma vez, você pode gostar ou não gostar do estilo de jogo. Eu também. Eu prefiro que o São Paulo ataque, que crie oportunidades. Sou um fã até do Diniz, né? Que a gente brinca tudo. Eu sei que ele tem, né, essa relação de amor e ódio com os torcedores. Mas eu gosto, é um estilo que me agrada. Porém, eu entendo que não acho errado também a forma que o Zubeldia joga. Aí é só uma preferência minha, desde que eu veja que a proposta dele é bem executada. Né? Quando eu criticava, é porque eu não enxergava eu já não gostava da proposta de jogo. E aí eu não via ela sendo bem executada, então era uma coisa que eu reclamava. Agora não, apesar de ainda não gostar desse tipo, não é de não gostar, de não ter a preferência por esse estilo de jogo, mas pelo menos eu tô vendo que está sendo bem executado e que os resultados tendem a aparecer com o tempo. Então, para mim, é mais essa questão mesmo. Perfeito. Eu acho que é isso. A gente discorda de algumas coisas, mas eu concordo com você nessa análise aí. Né? E pedir para a galera aí deixar o like aí, curtir, indicar nosso canal aí. A gente está crescendo, a gente agradece, né? Por prestígio aí, agradece a galera que está acompanhando, inclusive a galera aí que é corintiano, que é palmeirense, que é santista. Sejam bem-vindos aí, obrigado pela colaboração aí, obrigado por nos prestigiar, né? E obrigado pela amizade aí também, valeu mesmo. É isso aí, e eu também gostaria de agradecer a todos aí que vem acompanhando a gente. A gente está começando, a gente está ouvindo, né, bastante elogios, a gente está entendendo também as questões, o que as pessoas não gostam, e a tendência é essa, a gente vai buscar aí sempre melhorar para trazer o melhor conteúdo para vocês. O que a gente pede é só o apoio aí, é deixar o like, é compartilhar. Eu sei que alguns vídeos são longos, mas se puder aí, né, assistir, é um conteúdo legal, é um bate-papo bacana que a gente tem aqui, é uma troca bacana. Então, às vezes, põe aí, vai lavar louça, deixa enquanto tá lavando louça, vai ouvindo a gente, tá lavando o carro, vai ouvindo a gente. Tá dirigindo, coloca lá para Tá ouvir a gente. dirigindo, coloca lá, porque qualquer visualização aí ajuda. E aí, se puder compartilhar, deixar o like, se inscrever no canal, porque também a inscrição abre opções pra gente, para que a gente consiga trazer outros tipos de conteúdo. A gente quer, né, trazer lives ao vivo para vocês. A gente quer trazer conteúdos, como o Roberto falou no pré-jogo, trazer conteúdos históricos, né, debater outras coisas, não só o que está acontecendo no momento, mas trazer outras coisas também para vocês. Então é isso, fica aí meu abraço. Não foi hoje, foi pela primeira vez estamos lidando com uma derrota, não foi o resultado que a gente esperava, mas estamos aí. Vamos, São Faz Paulo! parte.